Olá, olá, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos vocês. Que Deus já te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Amém. Irmão, vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 33 e 34. Veja o que Jesus fala para nós. Aquele que aceitou o seu testemunho. Aqui está falando do testemunho de Jesus Cristo. Esse confirma que Deus é verdadeiro. Então, aquele que aceita o testemunho de Cristo, esse confirma que Deus é verdadeiro. Continua, vamos para o ensinamento desse versículo. Deus é verdadeiro. Todo cristão deveria atestar com sua própria vida que Deus é verdadeiro, mas para isso ele precisa crer plenamente nas Sagradas Escrituras e viver os seus ensinamentos. Somente a palavra do Altíssimo, por ser dotada de poder, é capaz de criar, regenerar, erguer e sustentar o ser humano. Portanto, aquele que se entrega ao Filho e ouve o que ele diz, prova que confia no seu caráter e no seu testemunho. Por outro lado, o que se pode fazer por aqueles que desprezam a palavra do enviado de Deus? Então não pode desprezar a palavra de Deus, né? O Evangelho foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Deus que deixou o Evangelho, a Bíblia, né? Vamos aqui então para o 24, quer dizer, 34. Continuando. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Estou falando aqui de Jesus Cristo, né? Que foi Deus que enviou Jesus. E ele fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Está falando aqui do Espírito Santo, né? Porque quando Deus dá o Espírito Santo para nós, ele dá por completo. Vamos aqui para o ensinamento. Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo não é um atributo divino, mas o próprio Deus com toda a sua glória, grandeza e majestade dentro do ser humano. Isto é, o Pai concede ao homem o mesmo Espírito que deu ao seu Filho para cumprir as suas obras. Então, o mesmo Espírito que Deus deu para Jesus Cristo, ele nos dá para nós cumprir as obras dele aqui na terra. Mas se o Espírito Santo já foi enviado por Deus para habitar em nós, porque não são todos os cristãos que o recebem? Falta de fé, falta de obediência, falta de mérito, não o motivo é a falta de entrega total, pois são como o Altíssimo se entregar inteiramente a nós, o Altíssimo. Jesus se entregou por inteiro, né, ao próprio Pai. Ele exige que nós doemos inteiramente a ele. Portanto, quem deseja recebê-lo deve estar disposto a sacrificar toda a sua vida e todas as suas vontades em prol dele e o tudo de Deus pelo tudo do homem. Então, uma pessoa que quer receber o Espírito Santo, ela tem que doar toda a sua vida para Deus. É sempre que eu falo, doar seu corpo, sua alma e seu espírito para Deus. Colocar tudo no altar e obedecer. E você vai receber a Trindade dentro de você, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?